Está no ar o Fora da Caixa. Eu não sei vocês, mas onde eu estou nesse momento, eu estou queimando. Aí a Drica também tá, porque como tá calor nessa cidade, né, Drica? Tá, o sol chegou mais perto hoje, eu gosto. Nossa, final do ano e a gente queimando, eu gosto desse calor, né? Adoro, só faltou estar na praia. Está no ar o Fora da Caixa. Como vai vocês, povo preto? Quem vos fala é o Wesley Faustino, @elfaustino nas sociais. E aqui é a Drica Oliveira, @cultigaldriquinha nas redes sociais. E a gente tá aqui, né? Nessa reta final de 2020 para trazer para vocês o nosso 13º segundo episódio. E aí, Drica, como é que foi as comemorações para você do nosso primeiro aniversário? Ai, foi tão lindo, foi tanta gente, assim, nos felicitando, né, e desejando coisas boas, aí já foram várias outras coisas boas acontecendo também. Foi uma movimentação que eu não esperava, que tanta gente ficasse tão feliz assim. Parece que era aniversário nosso, né? E de certa forma é, né? É. É isso, Fora da Caixa fez o seu primeiro ano, 365 dias, trazendo assuntos aqui sobre negritude e identidade periférica. Para você que não conhece Fora da Caixa e caiu aqui de gaiato, o Fora da Caixa é um podcast dedicado a discutir vivências negras e identidades periféricas. Para conhecer mais sobre o nosso projeto e sobre mim e a Drica, você pode visitar o nosso site foradacaixacast.com.br. Ou então vocês podem ir nas nossas redes sociais e nos acompanhar pelo Instagram, Facebook, pelo Twitter, que é Fora da Caixa Cast. @Fora da Caixa Cast. É isso aí. Drica, essa semana a gente tem um convidado muito especial, né, cara? Fazendo companhia pra gente nesse um dos últimos episódios de 2020. É, e um convidado que já participou, ele tá vindo de novo, então se veio de novo é porque gostou. Não, e assim, eu tenho muito o que dizer, porque caso esse convidado não saiba, os ouvintes não saibam, o episódio que esse convidado participou é o episódio mais ouvido da história do Fora da Caixa. Pois é, eu sei, porque você me contou. Então, com essa deixa, com o nosso primordial convidado mais ouvido da história do Fora da Caixa, bem-vindo, Marcos Favorito! E aí, gente, eu estou em choque que o meu episódio é o mais ouvido. É o mais ouvido. É o favorito. Ai, desculpa, no trocadilho ruim. Ai, gente. Ô, Marcos, além Adoro. de ser o mais escutado, é o maior episódio em tamanho da história do Fora da Caixa, que a gente ficou mais de 2 horas e 15 minutos falando de cinema. Ah, eu imaginei porque eu não calo a boca, né? Então tem essa dificuldade. Não, e para ser o episódio mais longo e mais ouvido, então é porque foi bom mesmo, né? Porque se for longo, a pessoa às vezes não quer ouvir. Ah, tem muito a falar. É por isso que a gente trouxe o Marcos, né? Porque, assim como a primeira temporada de RuPaul Drag Race tinha aquele filtro lá, quando o Marcos veio, né, no segundo episódio do Fora da Caixa, eu e a Drica tava engateando ali no nosso primeiro mês, nosso segundo episódio. Então a gente trouxe o Marcos de volta nessa mesa, porque eu e a Drica agora estamos com 1 ano de idade de podcast, estamos mais afiados, né, Drica? Então, Eu estou me sentindo a própria Bíblia Zahara Belém All Star. pra quem não te conhece, fala pra gente que preto é você na cena. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius Favorito. Eu sou cineasta e fotógrafo. Eu criei recentemente, eu quero falar um pouquinho do meu projeto, a Biomi Arts, que é um canal de vendas, digamos, pelo Instagram, de quadros decorativos de bonecas da Biomi. E é um jeito de eu expressar minha fotografia e ganhar um cash, né, em cima disso, porque artista também tem que comer, não é? E fora isso, eu tenho meus trabalhos com audiovisuais, com a Horizontal Filmes, minha produtora, e estamos aí nesse corre. Legal, não sabia que você tinha montado uma coisa de quadros de Abayomi, não. Pois é, e quem quiser acompanhar pelo Instagram, @abayomi_arts. É um trabalho bem legal, que eu curto bastante fazer, assim. Que massa, tá? Anotei aqui pra gente seguir. Divulga esse trem aí pra todo mundo. Sim, são quadros decorativos, podem fazer coleção, inclusive, e é muito pensado nessa ideia de que na falta de... Porque a produção audiovisual é muito caro, né? Então, na falta de uma produção grande, a fotografia artística vem aí pra gente poder expressar o que a gente está fazendo. E também porque decoração, né? Tipo, a nossa casa é a nossa galeria. É, total. E não é justo a gente ter que decorar nossa casa com imagem de santo branco, paisagem bucólica europeia, esse tipo de coisa,
Tem Ponto de referência, ônibus sabe? Que representa- da Austrália. ponto de ônibus da Inglaterra, esse tipo de coisa, bandeira americana. É. Então tem uma coisa um pouco mais brasileira, mais africana, assim, Ai, que é muito, lindeza. muito necessário. Que lindeza, feliz. Sucesso nos seus projetos, Marco. Obrigado. Incrível, parabéns. E seja bem-vindo à Obrigado. mesa virtual do Fora da Caixa, né? Porque a primeira vez que você esteve aqui, Obrigado. nós gravamos presencialmente, ficamos rindo ali, eu, você e a Drica, durante muito tempo. Pois E agora a é. gente está à distância, né? Mas isso não diminui nosso afeto por você e nosso carinho por ter você de volta. A gente está muito feliz. Faz de conta que a gente tá te abraçando. Eu também. Eu estava sorrindo aqui, acenando o tempo todo que vocês estavam falando, tá? Então, só para deixar registrado. Mas, realmente, eu anseio pela vacina para a gente poder ter um contato físico para outros projetos. Isso mesmo. Daí, nem que seja uns abraços, uma cervejinha no bar, coisas. Vem Exato. vacina. Hashtag vem Vem. vacina. Exato. Marcos, agora que estamos todos devidamente apresentados, vamos lá para nossa discussão fora da caixa dessa semana? Bora! Eu não sei vocês, Drica e Marcos, mas eu sempre adorei ficção e fantasia. Meu pai era um cara simples, mas meu pai sempre gostou muito de ler. E eu lembro muito bem quando ele chegou em casa pela primeira vez com uma edição enorme de O Senhor dos Anéis. Eu devia ter 9, 10 anos. E meu pai leu, adorou a história. E eu fiquei muito fascinado com aquele mundo e com toda essa possibilidade que as histórias de fantasia e ficção sempre traziam, sabe? Um mundo novo, um mundo diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca me percebia naqueles espaços porque há uma ausência enorme de personagens negros, de histórias negras, de vivências negras. A gente não cresceu vendo essas produções de fantasia e ficção abordarem nossas dores ou abarcarem nossa aparência, nosso visual e nosso design. E atualmente é uma coisa que vem entrando muito em discussão, né? Qual é o papel da literatura, do cinema, da televisão, para quebrar esse paradigma de produção audiovisual? A gente trouxe o Marcos aqui, que é um cineasta incrível, é um cara que tem a fala na ponta da língua, para a gente conversar um pouco sobre adaptações dos livros para a tela dos cinemas, para a televisão. Marcos, como é que você tá, cara? Tudo bem? Eu tô joia. Bom, eu iniciando um pouquinho sobre a minha experiência com a fantasia e a ficção no cinema, fui pro cinema por conta da fantasia mesmo, assim. Pra quem não sabe, tipo, o cinema americano e o cinema indiano, por exemplo, eles são ancorados na fantasia. Tipo, o cinema americano inteiro, por si só, é uma fantasia. Porque ele foi baseado. O cinema foi criado em cima dessa lógica, porque um mágico chamado Georges Méliès pegou a máquina, né, cinematógrafo, que o único trabalho dela era filmar, e dele ele fez um show, ele começou a fazer experiências de mágica usando aquela máquina, e daí o cinema foi construído do jeito que ele é hoje. E o cinema americano ancorou em cima disso e fez o cinema um grande gênero de fantasia. E isso me atraía completamente para esse universo, porque a realidade é que nosso universo é um pouco duro com a gente, né? Então é muito bom você escapar um pouco e ir para fantasia. E é isso que o cinema americano vende, né? E o indiano também. Escape da realidade dura e venha para a fantasia. Então eu sempre A gente gostei disso. precisa disso, né, Marcos? A gente precisa de sonhar, a gente precisa de ter outras experiências, outras perspectivas, para a gente poder conseguir sobreviver no mundo, né? Com esperança, com um pouco mais de energia, esse tipo de coisa. Sim. Quando a gente é criança, a gente é mais jovem, né? Quando a gente tá lendo Harry Potter, Eragon, essas literaturas infanto-juvenis, assim, a gente não tem tanto um senso crítico em relação ao como eu tenho agora, enquanto adulto, quando eu releio essas obras. Eu sei que a maioria das obras de fantasia, tanto da literatura principalmente, elas são eurocêntricas, né? Ou seja, estão baseadas no medievo, que é uma época medieval, que é uma época que contempla a Europa, ou elas contemplam uma Grécia, ali a mitologia grega, contempla a mitologia nórdica, ela contempla a ficção, contempla um espaço sideral alcançado também pelo americano ou pelo europeu. E hoje, enquanto adulto, eu questiono onde estavam as pessoas negras na construção daquelas histórias. Por que excluí-las na construção daquelas histórias? Porque essa justificativa de que naquela época não existia, ela vale, Marcos, para quando nós estamos fazendo uma adaptação, quando a adaptação ela vem para conseguir mudar
e dar uma nova roupagem para aquela história? Não, na verdade, não dá para usar como justificativa. Na verdade, essa justificativa que as pessoas usam é uma grandíssima hipocrisia. Porque, na verdade, toda a ideia da fantasia criada é, na verdade, uma tentativa de embranquecer a fantasia originária. Eu vou dar um exemplo básico, assim, por exemplo, no cinema. Existe uma zoação interna no cinema falando que, por exemplo, Rock Balboa ou Rock, né, o que é o primeiro original, é um dos maiores filmes de ficção, um dos melhores filmes de fantasia, desculpa, um dos maiores filmes de fantasia da história do cinema. Porque ele é a fantasia do homem branco médio que não tem patrocínio de vencer um atleta preto. A fantasia medieval, boa parte da fantasia, ela ancora no medieval mesmo. E isso é um embranquecimento da fantasia original. Porque se você pegar o primeiro livro de fantasia, o mais famoso, o mais vendido, o mais imponente, o mais repetido, o mais citado de todos da história do mundo, sabe qual que é? Não é o Senhor dos Anéis. Alguém chuta. Não é a Bíblia, não, né? É a Bíblia. Acertou! É a Bíblia. Se você tirar a parte religiosa da Bíblia, a Bíblia não passa de um livro de fantasia. Marcos, nossos ouvintes religiosos vão parar de ouvir. Não, desculpa, mas isso é necessário porque o cinema usou isso. A Bíblia, ela é, de certa forma, um livro de fantasia. É um livro de fantasia que não se passa tecnicamente na Europa, ela se passa no norte da África, no Oriente Médio, então são narrativas pretas, e daí, tipo assim, tem um universo, uma sociedade, uma mitologia, todos os livros de fantasia ancoram muito na Bíblia. Se você pegar, tipo, O Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, são tudo baseado na Bíblia. O Senhor dos Anéis não é nada mais do que pegar a Bíblia e transformar em branco. É a mesma lógica. E até as próprias histórias da Bíblia mesmo, quando elas são retratadas com pessoas brancas, né? Faz o que a gente chama de whitewashing, né, no cinema. Houve um tempo no cinema que agora já não tem tanto essa moda, mas na década de 50 até 60, mais ou menos, estava muito em alta fazer filmes épicos bíblicos. E eles estavam pegando a história bíblica e manipulando ela para poder fazer uma alegoria em relação ao nazismo. Principalmente porque o nazismo foi uma guerra, os nazistas fizeram uma guerra racial, né? Então eles eles até discutiam raça em cima disso. Então tem alguns filmes como Covarde, Os 10 Mandamentos, Ben-Hur, que fazem essa alegoria. E eu gosto muito desses filmes, porque embora eles façam um whitewashing e até um blackface, eles falam de uma história que é tipicamente negra, assim, sabe? Ben-Hur é um filme que melhor discute raça que eu já vi na história, assim. E, infelizmente, ele é feito com atores brancos, mas a discussão não perde relevância, mesmo assim, sabe? E é um filmão, né? É um filmão. Só pra voltar uma coisa que você e a Adriga falaram aí, pros nossos ouvintes que não têm conceito, o que seria o whitewashing? Whitewashing, então. Whitewashing, traduzindo literalmente, é lavar de branco, ou então alvejar, né? E, basicamente, é um termo que é usado no cinema para quando você pega narrativas que poderiam ser feitas por qualquer etnia, ou tem uma etnia, ou tem uma raça específica, e você transforma em branco. Deixa eu ver um exemplo. Os clássicos desses de épicos bíblicos são isso. Histórias que se passam no Oriente Médio, tipo Jesus branco, por exemplo. Histórias que se passam no Oriente Médio, onde as pessoas não são brancas, onde as pessoas são pretas, ou então de algum outro tipo de raça, e você pega um ator branco e fala assim, não, eu vou lavar de branco e deixar um ator branco para poder dar uma, entre aspas, melhorada na imagem, porque é a ideia que eles têm de supremacia branca, né? Esse é o whitewash. Que é o que vende para eles. Essa ideia de whitewashing ela é extremamente complicada, mas se a gente retroceder, principalmente no cinema da década de 90, como era uma prática muito comum. Ainda, né? Ainda é. A gente tá falando de fantasia e ficção aqui, mas eu vou dar só um pulo, por exemplo. Se você pegar algumas séries famosas que a gente gosta, tipo Eu, Patroa as Crianças, O Maluco no Pedaço, todas essas séries tiveram diversos atores e atrizes trocadas, e sempre nas trocas vinham pessoas cada vez mais claras. Sim. Começava com uma menina e uma mulher retinta, tipo a tia Vivian, tipo a Claire. Começam com pessoas retintas, ao longo do tempo, quando precisa trocar o personagem, você não troca pra uma mulher retinta de novo. Você troca pra uma mulher muito mais clara. Isso é algo que sempre não passava despercebido pra gente, né? Porque, de certa forma, elas são mulheres negras.
Mas, no critério de substituição, sempre quando puder, vão ser pessoas mais claras. O mais rápido possível. Um exemplo muito brasileiro é a Globeleza, né? É uma época que eles colocaram uma Globeleza mais retinta, com traços mais fortes, assim. Uhum. O público mesmo rejeitou ela a ponto de ter que trocar por uma mulher mais clara. Pois é, absurdo, né, gente? Aí a gente para pensar porque, assim, lógico que isso não é justificativa, mas eu imagino que nas salas de produção de alguns filmes de fantasia e ficção, os diretores têm que fazer essas escolhas, né? Entre fazer a diferença ou agradar o público e fazer o filme flopar. A gente sabe lá que teve lá naquele filme os Jovens Titãs, né, que mudaram a... É Estelar o nome dela? Foi a Estelar. E a gente viu que polêmica patética que surgiu em torno da aparência e porque a Ana Diop ia interpretar ela e é uma mulher maravilhosa, incrível, e gerou uma polêmica porque era uma mulher retinta e as pessoas começam a apontar, mas não tem nada a ver com o desenho. É um desenho, é um quadrinho, não existe. Né? E aí as pessoas se comprometem, a Batgirl, a Batwoman lá, vai ser uma mulher negra maravilhosa, a Ariel vai ser a Hale, e as pessoas... mas a sereia, né? Mas não existe, a Ariel não é negra. Não existe sereia preta. Mas não existe sereia. Você tá entendendo? E as pessoas têm que pegar que as adaptações, principalmente o que esses grandes estúdios têm tentado fazer, é ficar atento a isso. Por exemplo, quantos estúdios dariam a cara a tapa e mudariam um personagem branco com um personagem negro assim? Muito poucos, né? Na verdade, quem tá liderando isso, e não é por ativismo social, mas por pura motivação financeira, é a Disney. E não, assim, é engraçado que as empresas têm que pensar se faz ou não trazem ou não em pauta isso, porque ela pode perder público. Sim. Colocar pessoas negras em papel de destaque, você perde público. Na verdade, esse rolê de não vai dar público é uma desculpa, é a mesma desculpa que a gente recebe para qualquer coisa racista que existe. Balela. Exato. Pantera Negra, primeiramente, está aí para poder provar errado. Pantera Negra é o filme de super-heróis solo da Marvel de maior bilheteria da história, né? E o primeiro a ser indicado ao Oscar de melhor filme, inclusive. E também, tipo assim, existe um público muito racista? Existe. Mas existe o público preto também, né? Que tá lá para poder marcar presença. Várias coisas, por exemplo, tipo o caso da Bela e a Fera, que tinha um personagem gay. O pessoal queria boicotar a Bela e a Fera, mas a Bela e a Fera rendeu mais de 1 bilhão em bilheteria por conta dessa polêmica. Eu não tenho dúvidas de que a Pequena Sereia vai render muita grana por colocar a Hailey como protagonista. O que, na verdade, até as pessoas falam que é forçar a barra, na verdade é muito pelo contrário. Tipo, a Disney errou muito em ter feito a Ariel branca, porque embora a história original da Pequena Sereia seja uma história nórdica, a adaptação da Disney fez ela caribenha e colocou muitos traços de personagens jamaicanos. Então, se colocar uma Ariel branca cantando uma música jamaicana no Caribe, vai ficar muito mais problemático do que simplesmente trocar ela. E também a Disney, ela não tá fazendo isso porque ela é uma boazinha, que ela quer que tenha personagens pretos. Tá fazendo porque vai dar polêmica, vai dar o dinheiro, a polêmica vai dar mais espectador para aquilo e vai gerar toda uma coisa, uma movimentação a respeito daquilo. E vai dar grana, né? Não só a Disney, todas as empresas, assim. Assim, eu entendo, eu concordo que tem estratégia de marketing, financeira dessas empresas, mas uma hora a gente tem que alguém tem que começar a fazer uma diferença, pelo menos até um de nós conseguir ter o próprio estúdio. Não, tá bom, tá fazendo pelo menos, né? Na verdade, é inteligente da parte dela. Eles estão acompanhando uma movimentação social, estão fomentando essa movimentação social. Para benefício próprio, sim, mas está movimentando. Mas pelo menos está ali existindo. E eu fico pensando na importância disso, até para nós mesmos. Eu ia falar para criança e tudo assim, mas até para nós mesmos. Assim. Como é que é legal, como é que é, tipo, sei lá, eu adoro a Shuri, por exemplo. Sabe, você se vê ali, você pode fazer um cosplay sem precisar de ficar adaptando cosplay. Sabe, você se vê naquela história ali, você se enxerga num personagem. É uma importância absurda. A Disney pode ganhar meu dinheiro, não ligo não. Ela tá conquistando, de certa forma, o nosso dinheiro. Né? Falando disso, assim, se a gente for pegar, vamos supor, ficção, né? Obra de ficção, basicamente, o que a gente tem são obras sobre robôs, um futuro, cyberespaço. A gente tem toda essa concepção que Star Wars, Star Trek, esses filmes de Exterminador do Futuro trazem pra gente sobre esse futuro distópico, né?
ou esse tópico, esse utópico espaço, né, com criaturas, com mundos ocupados. Por mais que a presença de pessoas negras seja bem pequena nesses filmes, principalmente quanto protagonistas, é muito interessante para pensar que, por exemplo, que Star Trek, lá na década de 70, 80, trouxe a Tenente Uhura, né? Uhum. Faz personagens, uma mulher muito forte e uma mulher negra. Em uma época que produzir séries de ficção científica e colocar uma mulher negra num papel tão importante, um grande ganho, sabe? E assim, não só ganho pra gente em questão de ocupar espaço, mas porque ela foi uma excelente personagem, uma das personagens mais queridas. Mas assim, não foi uma escolha fácil, porque teve muita crítica pela Uhura. Uhum. Nunca foi fácil colocar personagens negros em fantasia e ficção como personagens de destaque. Porque a gente não tinha essas discussões que a gente tem hoje. Eu vou pular para um ponto aqui, vamos pegar para um dos maiores fenômenos da cultura pop da atualidade, que é Game of Thrones. Game of Thrones é a adaptação, né? Uma série que foi exibida pela HBO durante 8 anos aí, 9 anos, né? Teve um ano de pausa. É uma adaptação das crônicas do Gelo e do Fogo, né? Das canções de Gelo e do Fogo do George R. R. Martin. Uhum. Eu sou um grande fã, tanto dos livros quanto da série. Eu já li os livros antes mesmo de começar a série. E eu sempre me incomodei muito com os livros, não pela ausência de personagens negros, mas por como o autor escolheu onde colocá-las. Como as pessoas escravas, elas têm a pele mais escura. No livro, o continente com a comida mais exótica, o tecido mais exótico, a cor de oliva, que é geralmente a cor negra, é tratada como cor de oliva, né, nos livros. Toda essa entonação de uma cultura diferente da cultura branca que é do reino principal, ele é uma cultura branca e bem Europa, né, bem Europa medieval. Quando você vai para o outro continente, que é mais tido como bárbaro, como o continente que tem escravidão, que é involuído, é onde você tem pessoas negras, pessoas que se semelhariam a indianos, aos árabes. Uhum. Você tem lugares lá conhecidos no livro como as Ilhas de Verão, onde lá tem pessoas de cores. Ou seja, ele poderia ter, na adaptação dele, na escrita dele, enquanto autor, ter colocado pessoas negras em papel de destaque como uma das casas mais importantes e que a questão da cor ali não fosse regional. Ele criou um mundo de fantasia onde ele repetiu a nossa regionalização de onde estão as pessoas negras, de onde estão as pessoas brancas e o papel delas. Uhum. Eu sei que o Martin se inspirou muito no mundo real, nas histórias das grandes rainhas, para poder adaptar a história dele. Pois é, cara. Mas ele falhou nisso. Mas o negócio é isso, né? Eles ficam se inspirando só nas histórias europeias também. Europeia. Assim, e ele falou assim que ele pensou em colocar os Targaryen, né, que são a principal casa, uma das principais famílias da história, com pessoas negras. Mas dado o histórico da família, que é uma família cheia de tragédias e cometeu muitas atrocidades, ele não queria associar pessoas cruéis e ruins e loucas a pessoas negras. Então por que ele não colocou outra família? É outra desculpa. Não quer colocar. Não quer associar a tragédia. Todos os personagens de Game of Thrones têm tragédia de loucura no meio. E ele não teve nenhum poder em associar com escravo, não é? E Game of Thrones tem muito problema do Salvador Branco, né? E a série, quanto à adaptação, ela poderia ter corrigido várias questões como essa. A série a gente tem personagens negros, mas a gente consegue contar no dedo, eu posso dizer onde que eles estão. Eles são soldados ou eles são ex-escravos. Eu sou um cara muito apaixonado por Game of Thrones, mas aquele meme, sabe aquele meme assim? Você assiste Game of Thrones? Aquela porra só tem branco. Quando eu vi aquele meme, eu me atinei assim, falei, nossa, é muito real. E assim, Game of Thrones é uma grande série de fantasia, mesmo que o livro não tivesse feito nada disso, a adaptação da série fez várias alterações em relação ao conteúdo original. Então, por que não mudar essas questões? Na falta de uma referência, a gente acaba submetendo. Por exemplo, se você chega e fala assim, vamos fazer um filme sobre um rei e um príncipe negro. Aí todo mundo diz assim, eu não consigo visualizar um rei e um príncipe negro, um aristocrata negro, sabe? Então, tipo... Já tá inserido, né, Marcos? Tem esse problema, assim. E aí, então, a gente não sente falta. Antes eu achava assim, por que essa galera não aborda histórias incríveis do continente africano e adaptam como fantasia, né? Igual fizeram com a mitologia grega e com a mitologia nórdica. Uhum. Mas, por exemplo, tem aquele Deuses do Egito que adaptou a história dos deuses, né? Sete, Ra, os deuses egípcios, Horus. Mas colocou todo mundo branco. Todos os personagens. O único que não é branco é o Chadwick Boseman, que é um dos deuses lá, que eu esqueci exatamente qual deus que ele é. E é a cota do filme. É a cota. Sendo que, assim, você tá falando do Egito. As pessoas têm essa ideia do Egito totalmente branco, porque é o que é vendido no cinema há anos, com a múmia,
com diversos outros filmes. E isso é o que mais incomoda, porque quando eles vão absorver também a cultura africana para uma adaptação fantástica, eles ainda falham na adaptação. E a gente não conhece histórias africanas, assim, no cinema, na fantasia, na ficção. Não tem nada, não se tem nada baseado, assim, nada grande, assim, tão conhecido, sabe? Não tem. O máximo é o Egito, ali, ó, sabe? A África é tão imensa, tanta coisa, sabe? Da mesma forma que a gente no Brasil também nunca teve nenhum cineasta que fez uma obra de fantasia contando a cultura, como se fosse Tupã, sabe? A cultura indígena ali. E tem muita fantasia envolta sobre aquilo ali. Mas eu duvido eles conseguirem fazer um filme desse sem botar a porra de um branco entrando na floresta. Pois é, nosso Entende? folclore tá aí, ó, cheio de coisa maravilhosa. Pois é. Tem um filme brasileiro que eu sou fã, assim, pra mim é a melhor referência de fantasia de negritude, que é Besouro. Eu gosto muito porque ele é uma fantasia negra de capoeira e de orixá. É a primeira vez que eu vi um orixá sendo representado no cinema. Você deve ter ficado louco, né, no cinema? Não fui ver literalmente no cinema. Eu falo cinema no sentido Ah, tá. Mas eu assisti, eu gritei horror. Assim, é isso aí, velho. Tipo assim, isso com certeza serviu de inspiração na visual para os meus trabalhos, assim. E eu acho que precisa realmente, e é um trabalho difícil, assim. Na verdade, o motivo que eu acredito que não tem tanta adaptação de coisas com referências africanas e brasileiras é por falta de pessoas mesmo, de profissionais que vão pensar isso, assim. Pessoas negras fazendo o rolê, né? Exato, porque, por exemplo, eu tô fazendo um projeto onde eu tô reescrevendo umas fantasias da Disney numa versão africana. Então, todas as histórias vão ser traduzidas, vão ser colocadas no viés africano. E a primeira delas é Branca de Neve. Branca de Neve foi trocada até o nome, né? Virou Negra do Ébano. Nem o nome pode. Pois é. E é isso, tipo, eu tô tendo que inventar algumas coisas, algumas fantasias no meio da África de coisas que eu não conhecia. Por exemplo, tipo, a lógica Branca de Neve foge para a floresta. Eu não sabia que existia a segunda maior floresta equatorial do planeta na África. Da floresta do Congo, né? Do Congo, exatamente. Eu não sabia, eu tive que pesquisar isso. E esse tipo de coisa, de epistemologia, né, que nós temos em relação à África e à América, ferra um pouquinho com a gente, porque a galera não consegue nem apropriar de referência, assim, sabe? Então, a única referência, de fato, que o Ocidente tem de África é Egito, real. Da mesma forma que a única referência que eles têm de Ásia é o Império Chinês. Então, não... Reducionista demais, né? Demais, então falta alguém de lá, entendeu? O cinema indiano tá lá brilhando, por quê? Porque são pessoas de lá de dentro que conhecem a mitologia de lá de dentro. A gente dos Estados Unidos, a galera não tá interessada. O Brasil não tá interessado, não tem dinheiro, inclusive, pra fazer. E os outros lugares é difícil. Por exemplo, Nigéria tem a terceira maior produção de cinema do mundo. Só que o cinema nigeriano não é um cinema de fantasia, ele é um cinema de realismo. Porque cinema de fantasia é extremamente caro. Caro, né? É muito caro. Então, é difícil fazer. Então, realista é muito mais fácil. O que a gente poderia ganhar seria na literatura, né? Mas aí eu fico frustrado. Eu gostaria de entender mais por que as pessoas limitam tanto a literatura. A literatura é muito mais fácil de você atingir uma mitologia mais eficaz do que o cinema, e as pessoas ainda não investem mesmo, não fazem tipo um Game of Thrones africano, sabe? Eu vou usar anéis africanos, os anéis africanos é a Bíblia, né? Mas algo do tipo, sabe? Então, é um pouco frustrante saber que não tem pessoas, digamos, interessadas em fazer, porque existe muito o que contar, sabe? Acho que não falta cultura, não falta referência. A gente geralmente fica sempre esperando que alguém, geralmente esses estúdios, as grandes editoras, deem espaço, né, para essas histórias ou deem visibilidade. E o que as pessoas não sabem é que o mercado editorial está inundado de grandes e grandes autoras negras de ficção e fantasia. No Brasil, a gente tem tantas novas potências que estão escrevendo HQs, graphic novels, livros, contos incríveis de fantasia. Eu tô pirando. E com trabalhos que eu vou te falar, que eu tô tipo assim, caralho, isso não perde pra nenhuma obra de ficção americana. Só que pra gente pegar isso aqui, conseguir adaptar e jogar isso na tela pra ter conseguir um alcance maior de galera, sabe? E você só descobriu isso porque você pesquisou sobre, né? Eu só descobri porque eu pesquisei sobre. E eu ainda vi o cinema, ele é mais difundido que no Brasil, principalmente, mais fácil difundir uma informação no cinema do que na literatura. Sim, né? Porque nós temos um consumo baixíssimo de livros, de venda. E no Brasil, as livrarias fecham, elas não abrem. Sim. Aí eu fico assim, e a gente tem esse outro viés, né? Porque
A gente está discutindo aqui uma literatura negra para uma adaptação para o cinema que faça valer toda essa negritude, essa história africana, todas essas questões. Mas vocês leem? A gente tem um hábito de ler? Vocês dois aí. Tenho lido cada vez menos. Eu também, principalmente nessa pandemia, eu não tenho. Eu acho que eu sou uma pessoa muito criativa, então eu preciso escrever muito mais do que eu preciso ler. Mas eu leio bastante. Só que esse é um grande problema, eu já perdi a paciência, eu não aguento mais ler coisas que não me interessam. Eu faço um filtro extremamente grande do que eu vou ler. E eu acho que o filtro acaba ficando tão grande que muitas vezes não tem obras satisfatórias. E eu sinto muita necessidade de livros que vão ter um viés positivo em relação ao universo preto, assim. Então eu acabei limitando bastante, porque eu trabalhei numa livraria um tempo, então eu selecionei todos os livros pretos que tinham lá, sabe? Eu fiz uma curadoria bem grande. A maioria falava sobre escravidão, dominação. Tem até alguns interessantes, tipo, eu peguei um livro de ficção científica que chama Segunda Pátria, que é uma distopia, digamos assim, fala sobre e se o Brasil na década de 30 tivesse cedido ao nazismo? O que aconteceria com o Brasil? E aí o personagem principal é negro. Então são as desventuras dele nesse universo, assim, sabe? Ele é aquele negro, aquele clássico negro com viés de branquitude, sabe? E aí a realidade começa a bater na cara dele e mostrar que ele é negro. É um livro extremamente criativo, assim, mas eu não consigo ler, porque à medida que ele vai se ferrando, assim, eu começo a sentir uma dor física. É um bocado difícil, assim. Então eu ainda tô... O trabalho de filtragem, ele é tão grande quanto o tempo que a gente leva para ler, sabe? Então eu tenho essa dificuldade. Então eu leio muito menos, porque eu tenho que procurar muito mais. Eu leio bastante. Você lê bastante. Mas eu tenho percebido que... Sabe aquela sensação quando adolescente e você achou um livro que te fez gostar de começar a ler? Você precisa achar um novo. Pensando enquanto adulto, achar de novo isso. Então, assim, quando eu comecei a ler online, Drica, essas histórias aqui, eu, sabe, dar um tino assim. E aí, sabe, eu tive esse despertar. E eu tive esse despertar quando eu era adolescente com Harry Potter. Mas Harry Potter me perdeu, por exemplo. Harry Potter é uma das maiores obras de fantasia, né? Da história, assim, da literatura, um dos livros mais vendidos. Porém, a gente tem uma autora hipermente problemática e transfóbica, que é a J.K. Rowling, que, sério, ela, pra mim, demonstrou uma mulher detestável. Trouxa. Mas também, eu tô pegando a Harry Potter pra dizer. Lembram quando o filme foi adaptado por uma série da Broadway e colocaram a Pro da Hermione como uma menina negra e isso quase a peça entra em fracasso por causa disso? A Broadway faz muito esse trabalho, inclusive, tá? Tipo, a galera, a gente dá muita atenção pro cinema, mas a Broadway, ela faz esse trabalho muito bem. Tipo, Frozen, acho que a última penúltima, Elsa, é negra. Inclusive, a mesma atriz que interpretou a Esmeralda na peça do Corpo de Notre Dame, sabe? O Hamilton, né, Marcos? Hamilton, principalmente agora também, que foi comprado pela Disney, a Disney é muito esperta, né? Isso, é uma história americana contada, interpretada somente por atores negros e latinos. Né? Sim, e é incrível, é incrível, incrível. Eu já li muitos autores negros, mas eu gosto muito de fantasia e ficção. E automaticamente, quando eu tô lendo um livro e me dá essa ideia de um castelo, de uma vida muito europeia, eu já tô muito batido dessas histórias, porque eu sei mais ou menos o que eu vou encontrar ali. Eu já sei que vai ter a jornada do herói entre se encontrar e se desencontrar, e até vencer seu mal no final, sabe? É muito comum isso numa história de um personagem branco, mas eu quero fugir dessa perspectiva. Você já começa a ler sabendo... Eu não quero uma história com o personagem negro também, onde ali eles vão ressaltar as mazelas da cor da pele dele e o sofrimento naquele mundo. Eu só quero que seja personagens negros vivendo num mundo utópico, criado, fantasioso, onde uma pessoa negra voe no grifo. Que é coisa nova, né? Ô, Wesley, você chegou a assistir Lovecraft Country? Marcos, você também? O Marcos não gostou. Ai! A gente teve uma discussão muito grande sobre isso, inclusive, né? Mas porque isso aí, não, mas a gente tem que falar disso. Não, eu tô evitando elefante na sala, porque eu sei que o Marcos não gostou muito da série. Eu conversei com ele bem no... Ué, mas é um direito dele de não gostar, não é? Tem que se falar do que não gosta. Eu tenho certeza que se ele não gostou é por um motivo maravilhoso. Então, eu vou... Primeiro, inclusive, foi uma das coisas que eu coloquei no debate, eu tenho que ressaltar que, assim, a gente cobra muito o tempo todo tá cobrando demais de narrativas que vão envolver negros. Então, sempre a gente acha um defeito. Assim, o branco a gente deixa passar batido. Aí chega com o negro, a gente cobra os pequenos detalhes. Isso é meio chato. Assim. Então, é exatamente por esse motivo que, em alguns momentos, eu evitei discutir sobre Lovecraft Country, porque eu não queria ser essa pessoa que estava problematizando em excesso, sabe? Cobrando. Só que existe uma dicotomia, assim, digamos assim.
existe um problema que, se tem alguém endeusando, é necessário ter alguém problematizando o que está sendo endeusado pra gente ter um pouco de senso crítico. Uhum. Então, por isso que eu acabei ganhando um pouco de ranço, porque eu vi nesse viés, tipo assim, você vai amar. Aí eu falei assim, eu vi esperando amar, sabe? Uhum. E aí, tudo que eu consegui ver. Você já foi iludido, né? Eu fui preparado para endeusar a série. Quando eu vi, eu comecei a notar defeitos que eu acho que são dignos de não endeusar, sabe? São defeitos que não dá pra gente passar um pano e endeusar. Porque, bom, deixa eu explicar toda a lógica. Eu não sabia por que eu me incomodei tanto. Eu me incomodei o suficiente para eu não conseguir assistir o primeiro nem o segundo episódio direto. Eu tive que pausar ele e assistir as prestações. E você já se incomodou bem no início, né? Bem no primeiro. Sim, eu sentia muita angústia. Aí eu tentava entender por que eu estava sentindo tanta angústia. E aí eu fui cavar um pouquinho e fui percebendo que, na verdade, o modo como os negros estavam sendo representados e o modo como o racismo estava sendo representado era extremamente estereotipado. Era aquele clássico do o branco vai falar sobre escravidão, sabe? Uhum. Até tem boa Uhum. intenção, mas tem uma representação meio que nociva. E aí eu fui descobrir que o autor de Lovecraft Country era branco. Ele fez uma correção racial. Sim, o autor do livro, né? E ele fez uma correção racial. Ai, como é que chama ali? Território Lovecraft, né? Ele fez uma correção racial em relação ao autor, Lovecraft, e ele é branco. Tipo, a principal correção racial ele não fez, que é ser branco, Então, e aí começou, a série fala muito de racismo, né? Fala em excesso sobre racismo. Aí eu fiquei muito incomodado, porque eu falei assim, cadê a fantasia? A fantasia acontece, tipo, nos últimos minutos, e é uma fantasia que não paga o tanto de racismo que eles apresentam, sabe? Aí o segundo episódio também eu não gostei, porque aparece um branco salvador. Mas quem escreveu a série também é branco? Porque não é a mesma pessoa que escreveu o livro. Então, eu vi que tem... Porque eu sei que a série tá sendo o Jordan Peele e eu esqueci o nome da moça, que são os produtores, né? Diretores. Então, existe essa questão de produtor que é meio problemática, que todo mundo... Às vezes a galera coloca o título de produtor só pra vender, sabe? Tipo, você colabora, você faz uma coisinha aqui e você ganha um crédito como produtor só para seu nome aparecer e a galera se chamar. Então, o Jordan Peele não escreveu nada, ele não teve participação criativa. Ele mais colocou o nome dele para dar prestígio. Então, muita gente foi cega de... Inclusive, já vi vários críticos. Eu vi a única crítica negra que eu vi na internet falando sobre Lovecraft Country, e a primeira coisa que ela falou é: tudo que o Jordan Peele põe a mão, eu confio. Aí eu falei assim, o perigo. Entendeu? Porque aí você vai assimilar uma coisa que talvez não seja boa para você, como se fosse algo bom. Então teve esse problema. Tem roteiristas negros, sim, na série, inclusive tem vários detalhes que mostram isso e tudo. Todavia, o material que foi adaptado era um material extremamente complicado de se adaptar, porque assim, você está pegando um autor com uma narrativa completamente racista. Depois, o autor que melhorou ainda está com problema. E aí você está fazendo uma adaptação direta. Eu vi a história do cara que escreveu o livro. Ele não queria escrever um livro, ele queria fazer uma série de televisão. Ele não conseguiu fazer a série de televisão, então ele transformou em livro. Então, tipo assim, eles quase que adaptaram na letra da lei, sabe? E aí, essa apresentação dos negros, tipo, de uma maneira muito... eu sou vítima... Assim, o negro não tem personalidade, ele é vítima do racismo. Então, tipo assim, quase não apresenta os personagens, tipo assim... Eu tô falando em cima do piloto, porque eu não vi toda a série. E o piloto é quem vende, então o piloto tem o trabalho de fazer o negócio acontecer. Eles não gastaram muito tempo apresentando os personagens, eles gastaram mais tempo apresentando o racismo do que os personagens. É o tema, né? O tema principal, assim, da série. Acaba não sendo os monstros, Exato, e aí... não sendo... É o racismo mesmo e a... eu sempre esqueço como é que chama aquele rolê lá dos Estados Unidos. Segregação, não é... Da segregação mesmo, sim. Então, esse não deveria ser o tema principal. Quem deveria ter o tema principal? Ou é a fantasia ou os personagens. Porque, caso contrário, você simplifica os personagens da vítima do racismo. Eu não sou uma pessoa com uma personalidade que está tendo essa personalidade tirada de mim por conta do racismo. Eu nasci vítima do racismo. Já não tenho personalidade. Tudo que eles são ali são só por conta disso, né? Se resume a isso. Exatamente. É como se fosse assim, eu quero falar sobre racismo e contratei negros, porque se eu contratasse branco falar de racismo não ia funcionar. Sou mais ou menos dessa forma para mim. Eu não consegui aproveitar, assim. É claro que existem muitos benefícios da série, até pelo fato de você escolher personagens negros como protagonistas já por si só, já é
bom o suficiente, aquele ator é maravilhoso, ele é tudo de bom na vida. Inclusive, ele fez um filme do Spike Lee também, que lançou agora na Netflix também, e ele Nossa, tá ele é... igualmente perfeito. Qual filme? Chama Destacamento Blood. Ah, é mesmo. Ele tá nele, Ele é um é dos mesmo. protagonistas. Muito bom, esse filme é muito bom. Ele é bem Spike Lee, assim, né? Eu achei bem curioso. Então, eu tive esse probleminha com Lovecraft Country, né? É difícil falar. É difícil, É. eu sempre E embolo. eu comparei muito essa série com o Watchmen. Até comentei isso com o Faustino. Porque Ai, você acredita que eu não assisti o Watchmen? Então, o Watchmen é maravilhoso. O Watchmen ganhou 11 Emmys. Você fala da série, né? Sabe, Mesmo. quase que um recorde. É a série, não o filme. Pois é, todo mundo fala tão bem, tem que... E pra mim é a perfeita adaptação, sabe? Tipo, eles conseguiram pegar toda a essência de Watchmen, que por si só já era problemática, e fazer um 180 graus nela para poder falar sobre racismo, mas sem simplificar os personagens das vítimas do racismo, sabe? E faz nossa, é uma discussão política extremamente complexa. Tem um episódio em específico, que é tipo um episódio de destaque de Watchmen, que acho que é o antepenúltimo episódio, que é assim, genial, tipo, é genial. Eu não posso falar porque vai dar spoiler, mas é absurdo, sabe? E a Regina King tá destruindo de atuação. Eu apaixonei, assim, a Regina King, ela tem... O que ela falar, pra mim, é verdade. Assim. Ela é maravilhosa. Ela tá maravilhosa na série. Quero ela assistir. Eu inclusive, pretendo assistir nas minhas férias. Assista, sério, tipo, não... E é engraçado que é isso, fala sobre racismo, tem muita violência, tem muita problemática sobre racismo, tal qual Lovecraft Country, mas os personagens são seres humanos, sabe? Eles não são só vítimas do racismo, sabe? Você pode cortar as partes racistas e ver que eles têm uma história por conta própria, eles têm um jeito humanos dentro daquilo, sabe? E é esse tipo de coisa que me pegou em Watchmen. As cenas de racismo também são difíceis de assistir. Assim. Mas não existe só isso. Exato, o resto compensa, sabe? O primeiro episódio, a abertura dele é uma cena de racismo muito pesada, só que, tipo assim, perto do final, tem uma cena simples de um jantar. E essa cena, pra mim, é tudo que eu preciso ver. Tipo assim, é um casal preto num jantar de família com colegas de trabalho, assim, rindo, brincando, como pessoas normais, sabe? Não são só as vítimas do racismo, são pessoas normais. Marcos, eu acho que depois você tem que dar uma segunda chance pro Lovecraft Country, porque talvez nos próximos episódios você vai ver mais disso, entendeu? Dos personagens. E fica assim, sensacional depois. Fica muito boa. Ela fica muito boa. Eu vou dar sem levar muito a sério. Eu acho que esse problema é isso, é não deusar. Porque, por exemplo, tem uma série tem duas séries muito boas que se você não endeusar, você aprecia elas, mas se você endeusar, você vê vários problemas, que é Pose contra The Get Down. Principalmente The Get Down. The Get Down se você sentar para endeusar, se você pegar, alguém fala assim, The Get Down é genial, é tudo que o negro precisa saber, negócio, e você assistir, você só vai ver problema. Mas se você não vê e não levar a sério, você aprecia muito bem. Eu apreciei. Eu acho que eu não levo a sério. Porque eu adorei. Então, Pose também. Porque eu entendo o que o Marcos quer dizer. Primeiro, eu vejo tudo com um olhar de deslumbre. Por exemplo, Pose, meu Deus, olha isso, olha isso. Só que depois eu assisti a segunda vez, aí eu não tô mais com aquele olhar de empolgação, porque eu já vi. E tem esse rolê também do Marcos ter o olhar de cineasta sobre o negócio. O olhar de cineasta, ele na primeira vez ele identifica. Aí na segunda vez eu já começo, vou vendo com mais calma, né? E você começa a notar realmente uma coisa ali. Isso que é o problema quando as coisas vão morrendo pra gente. Tem coisa que não é feita pra envelhecer bem. A gente sabe muito bem que tem coisa que não envelhece bem com o tempo, que não é feita pra durar muito tempo, que rapidamente ela fica cancelada, sabe? E desde adaptações de animação, como Avatar, por exemplo, o último Mestre do Ar, né? Que todos Katara, o Sokka, todos os personagens viraram pessoas brancas, até uma recente polêmica. Em 1963, a Elizabeth Taylor, ela gerou uma grande polêmica no mundo quando ela interpretou a aclamada Cleópatra. E, atualmente, a discussão voltou com tudo, quantos anos depois... Por causa da Gal Gadot. Por causa da Gal Gadot, que pode interpretar a nossa Cleópatra no cinema. Então, ela é mais mediterrânea, então, tecnicamente, ela é mais apropriada que a Elizabeth Taylor, mas ainda é branca, né, gente? É tipo colocar Zoe Saldanha pra fazer a Nina Simone. É branca, é clara demais, sabe? A Gal Gadot ainda é uma pessoa branca.
a Cleópatra poderia ser uma pessoa branca, só que ela também poderia ser uma pessoa negra. Então por que transformar ela em branca? Por que tem que ser ainda? Por que ainda tem que ser a branca, Inclusive, é legal que eu entrei numa discussão sobre a Cleópatra na época da Ariel, e foi muito legal porque um colega meu de cinema, ele entrou para me defender e eu achei a explicação dele fantástica, assim. Porque veio uma menina em cima falando de... Ela fez todo o mapa genético da Cleópatra para poder me explicar por que a Cleópatra tecnicamente é branca. Aí meu colega chegou e falou assim, ok, tudo bem. Primeiro que você não vai ter provas reais de que ela realmente foi branca, porque né, passado. Mesmo que tenha um forte indício de que ela é branca, ela não é a Elizabeth Taylor. Ela não tinha o fenótipo da Elizabeth Taylor. Então, de qualquer forma, houve um exagero. Então, se há necessidade de fazer o exagero, por que o exagero tem que ser pro branco e nunca pode ser pro preto? Porque pro preto é exagerado demais. Exatamente. Aí esse é um problema. Colocar a Gal Gadot como Cleópatra é a mesma coisa que fizeram com a Aladdin, por exemplo. A Aladdin, eles corrigiram e colocaram todo mundo meio que Oriente Médio. Mas você vai pegar realmente todos os atores, eles são os Oriente Médio mais branco que você vai ver na sua vida. Então é whitewashing ainda, né? Não deixa de ser. Ainda é, né? Eles tentam puxar um pouquinho para não ficar tão feio, Sim. mas... Esses problemas de adaptações, elas são terríveis, né? E agora a gente tem essa adaptação da adaptação, né? Que é você, por exemplo, você fazer os live actions das animações, que muitas vezes são baseadas também na literatura, em livros antigos, contos antigos, né? As princesas e tal. A Disney adaptou as histórias em desenhos e agora ela adapta em live action. E ela tenta trazer algumas correções, mas é igual o Marcos está falando aí, alguns ajustes, mas que eles são ajustes muito cômodos. Eles não chegam metendo o pé na porta porque querem fazer a diferença. Eles dão assim, olha, eu tô mudando, hein? Mas até que ponto eles estão realmente mudando? É um pouco, até a atriz, principalmente, que fez a Jasmine, ela é mais clara do que a animação da Jasmine. Não acaba comigo não, Marcos. Eu sempre falei Jasmine. Ah, tá, vamos Que falar horror! Jasmine, então. Me senti muito péssima agora. Jasmine mas é muito... mas vamos falar. É muito americano. Adorei, Né, Jasmine. A Jasmine. Mas eu acho que o rolê da adaptação é porque, assim, a gente... Tem a briga da galera que quer preservar o material original versus a briga da galera que fazer novo. É tipo os progressistas e os conservadores, sabe? O melhor jeito de fazer uma adaptação, se a gente quer fazer um ajuste racial real, assim, o melhor jeito de fazer uma adaptação é você não dizer que você está fazendo uma adaptação, é você se inspirar, mas não se basear, sabe? Quem fez isso assim perfeitamente foi o Jordan Peele com Corra e Nós. São baseados em histórias já conhecidas. Corra, você vai ter uma similaridade muito grande com Gaslight e Mulheres Perfeitas. São dois filmes, no caso do Gaslight era uma peça que virou um filme, Mulheres Perfeitas são dois filmes. Tem uma temática muito feminista, assim, ambos. E aí o que Jordan Peele fez foi pegar a mesma lógica e só dar um flip para um universo negro. Só que se você chegar e falar isso, ele fala assim, ele não precisou chegar e falar, só percebe quem vê. Nós é a mesma coisa. Nós é idêntico a um filme de ficção científica chamado Metrópolis, que é considerado um dos melhores filmes de ficção científica da história. É idêntico. Já falaram comigo, eu preciso ver. É fantástico, assista Metrópolis. E Metrópolis é alemão, né? Então sem chance de ter personagens negros. Só os brancão, mais branco do mundo. Inclusive é um filme cinema mudo, então ele eram brancos expressionistas mudos. Então, tipo assim, os personagens eram brancos e pálidos. E Nós faz justamente tira essa ficção científica toda, que a maioria dos outros filmes vão adaptar Metrópolis em cima da lógica de ficção científica. Nós tira a ficção científica, a fantasia de ficção científica, digamos assim, e pega a parte humana, a discussão humana em Nós, e passa pelo cinema, assim. E aí é isso, é um tipo de adaptação fantástico, porque você vê a similaridade. Dá um show, né? Exato. Aí você vê a similaridade com o original, mas você não grita, é uma adaptação. Adaptar Pocahontas vai ser, com certeza, um desastre de bilheteria. Porque ela vai ter que cortar boa parte das músicas, ela vai ter que cortar o vínculo emocional dos personagens. Então, não vai ficar bom. Então, não tem como. Tem coisas que não dá pra adaptar, sabe? Se você adaptar, você te dá força. É igual Convenção das Bruxas. Vocês viram a lógica a polêmica em cima de Convenção das Bruxas? Não. Então, Convenção das Bruxas, a galera tá criticando muito, principalmente por conta
da diferença do filme da década de 90 com o de agora, né? E sendo que, na verdade, é uma questão é uma adaptação literária também. E os pontos mais fortes do filme da década de 90 são a maquiagem e a Angélica Houston, né? Esse eles trocaram para Anne Hathaway e eles tiraram toda a maquiagem e colocaram a bruxa numa versão meio computação gráfica. E aí a galera veio caindo em cima. Só que aí eu vi depois eu até recomendo, tem uma drag queen, inclusive, que faz algumas críticas, a Dakota Monteiro. Ela fez uma crítica que eu achei muito interessante, porque ela explicou algumas questões. Primeiro que eles fizeram algumas correções raciais, real, tipo, principalmente os personagens principais, que saíram de brancos para negros. O motivo pelo qual a Anne Hathaway e a maquiagem foram mudados é porque o autor original ele era antissemita. Então, ele, ao ser antissemita, as bruxas eram uma alegoria aos judeus. Então, a maquiagem, por exemplo, o narigão da bruxa era uma alusão ao nariz dos judeus, sabe? Porque isso é uma mulher assim, tecnicamente branca, mas ela é étnica, né? Ela tipo assim, tem uma ascendência meio egípcia. Então, uma pessoa que se vivesse na época do nazismo iria para um campo de concentração. Então, essas coisas foram, tipo assim, contaram. E aí, quando você vai fazer uma adaptação em 2020, como é que você faz isso, sabe? Você tem que corrigir essas partes. E aí você pega uma atriz tipicamente branca, Anne Hathaway, e você vai lá e tira essa maquiagem meio que te faria alusão ao judeu. E muda um pouquinho. Só que essas partes eram as partes fortes do filme. Tipo assim, o antissemitismo era o forte do filme antigo. Então, como é que você resolve isso, entendeu? Pegar O Vento Levou e tentar transformar O Vento Levou numa história, sabe, racialmente correta. Não dá, é difícil, sabe? Já é por base racista, sabe? Tem coisas que você consegue fazer manipulação. Tipo, se você pegar O Senhor dos Anéis e só dar uma mexida racial nos personagens, já dá pra salvar. Às vezes é melhor fazer uma coisa nova. Ou então só pegar a espinha dorsal daquilo, do original, e mudar, sabe? Mas eu realmente acredito que coisa nova é melhor, porque coisa melhor nova... fazer coisa nova, às vezes. Tem várias coisas que são... porque muitas vezes está no cerne, o racismo está no cerne da história. Você fica falando assim, se a gente começar a fazer revisionismo das obras aqui literárias e dos filmes aqui... Amanhecer, você vai estar aí falando. Mas não só pra gente, mas pros ouvintes também. Se você pegar a maioria das obras que você consumiu enquanto jovem, enquanto criança, tanto cinematográfica, obras de televisão, obras literárias, a gente consegue pôr todos esses pontos de críticas aqui, que a gente falou pra vocês aqui. Sobre personagens que foram embranquecidos, adaptações que foram mal feitas, escolhas de roteiro que foram mal feitas ou foram mal intencionadas. A gente sabe que na hora de colocar um personagem negro em destaque, a questão financeira e de lucro e de bilheteria, ela ganha destaque sim na tomada de decisão. Não é apenas uma questão de dar espaço, de criar um espaço igualitário ou criar uma mudança na produção de conteúdo do audiovisual, sabe? A gente tá aqui, trouxe essa discussão aqui com o Marcos, que é um incrível, que soltou muita informação aqui. Marcos, tá me fazendo refletir pra caramba aqui sobre a Convenção das Bruxas até agora. Porque o cinema, ele sempre foi muito problemático, as adaptações sempre foram muito problemáticas, mas a gente precisa ter esse ponto de virada, de mudança, a partir do momento que nós temos novos roteiristas, escritores de ficção e fantasia que são negros, que estão produzindo conteúdos incríveis, que são brasileiros também. Então a gente tem que talvez começar a consumir esse conteúdo para que a gente tenha novas bases de conteúdo. Para que toda a fantasia e ficção que a gente consumiu a vida inteira, que geralmente é branca, é eurocêntrica, ela mude no nosso imaginário. Assim como Pantera Negra conseguiu trazer essa ideia de um mundo negro futurista, a gente consegue criar um mundo utópico, fantasioso, totalmente pautado na gente. Gente, eu acho que é isso, Marcos. Obrigado pela discussão, cara. Eu agradeço. Marcos, obrigada. Obrigado. Adoro sempre que você conversa assim com a gente. Estando no podcast ou fora dele, porque assim, você vai abrindo uma caixinha de coisas e falando várias outras coisas. Eu adoro essa possibilidade de mundos assim. Obrigado. Eu gostaria de ser um pouquinho sim, sei lá, uma mensagem um pouco mais positiva, mas sim, existe muita coisa positiva também, tá? Só que eu gosto de problematizar, porque eu acho que a gente pega o positivo sabendo também entender as nuances, assim, sabe? Tipo, porque existe um positivo. Sim, claro. Por um lado, existe o malefício das adaptações não serem suficientes pra gente, existe o benefício de que a gente pode criar também. E eu acho que tá rolando assim, aos poucos tá indo, né? Tá sim, tá indo. Então vamos pensar que a gente aos poucos tá indo e vamos pro nosso próximo quadro? Agora a gente vai para aquele momento onde a gente comenta alguma coisinha que aconteceu aí durante nossa semana,
esse mundo louco da nossa vida. Então, bora lá no Aconteceu na Semana. Acho que eu vou começar, Wesley, pode ser? Então vai, pode ir. Já tô falando, eu já falo tudo de uma vez. Então, eu sempre tento trazer para o Aconteceu na Semana uma coisa boa, porque a gente tem notícia ruim todo dia. Aí eu fico um pouco, eu acho que cansa, né, a gente. Então eu queria falar sobre uma coisa boba e que é de importância, assim, gigante, que foram essa semana, né, o pessoal que ganhou reality show, assim, ou aquele The Voice. Eu não sou muito de assistir televisão, eu acompanho tudo pelo Twitter e pelo Facebook, Instagram, mas assim, eu vi muitas notícias compartilhando, né, que pessoas negras ganharam os maiores reality shows brasileiros desse ano, e um concurso de música, as coisas assim. Então é muito legal ver que a gente tá cada vez, assim, mais negros chegando lá, sabe. E eu fiquei bem feliz, assim, ainda mais que acho que o menino do The Voice é um menino jovem, assim, sabe. Menino Sim. preto jovem sendo destacado por cantar. Isso pra mim, assim, é maravilhoso. E é isso aí, vamos que vamos conquistar o mundo. E é só isso que eu tenho pra falar. O gancho que você está falando, eu não sei também se tudo isso tem a ver, né, com todo o contexto do ano que a gente viveu, de tudo que está muito à flor da pele sobre essa questão do racismo, né, e do Black Uhum. Lives Matter, mas não só no Brasil, como nos Estados Unidos também, os grandes realities também foram ganhos por pessoas É. negras. Ai, que legal. RuPaul Drag Race. E foi muito legal de ver esse ano. Mas a gente vamos lembrar que ainda assim, essas pessoas negras, quando ganham, tem que lidar nas redes sociais com muito ódio e hate por parte de pessoas racistas e inconformadas. Com certeza. Aproveitando isso, eu puxo pro meu gancho do que eu trouxe para falar. São duas coisas. A primeira é sobre o que aconteceu com a Ludmilla, né, gente? Uhum. Que, pra quem não sabe, a Ludmilla apagou as redes sociais, né, depois de expor ataques racistas. Não foi só agora, a Ludmilla vem relatando ataques racistas e Desde sempre. comentários há muitos, Uhum. há muito tempo. Antes dela casar com a Bruna, são ataques racistas, são ataques homofóbicos nas contas dela. A pessoa chegou a um ponto de realmente excluir as redes sociais, porque ela não estava dando conta mais. Todo dia, você pode começar a lidar com aquilo de uma forma humorada, você pode processar, mas quando aquilo se torna assim o seu dia, todo dia recebendo mensagens de ódio por contas fakes, pessoas que têm o trabalho de criar um fake para vir comentar comentários racistas, é muito triste isso. Você cansa, né? Mas é Cansa a triste cabeça. ela ter que abandonar os seguidores dela, pessoas que adoravam acompanhar ela, como eu, por exemplo. Simplesmente apagou as redes para não ter que lidar com tudo isso, né? Ou para ter que lidar com tudo isso. É muito complicado isso. É, foda. E você, Marco, o que Não, você trouxe? só comentando o que vocês falaram, assim, primeiro, tipo, realmente do rolê do RuPaul's Drag Race eu acho muito legal. Inclusive, a gente podia ter um episódio só de RuPaul's Drag Race, tem muita coisa legal pra falar sobre em relação à raça. Assista, é Ai, gente, muito eu nunca bom, é um assisti. tesão. Eu achei muito chato, gente. Eu tentei, mas eu achei chato. Porque já tá na minha lista aqui um episódio só pra falar sobre o problema do fandom de Drag Race, né? Que é um fandom extremamente racista e complicado. A gente teve uma campeãs de diversos realities, diversos programas, né, do Drag Race no mundo aí que foram campeãs pessoas negras, não brancas, né? Essas pessoas ainda estão aguentando muito hate na rede social por terem ganhado, sabe? É irreal isso. Sim. E é um fandom muito, muito tóxico, tá? Assim, Sim, vale a pena um fandom muito programa só pra meter o tóxico, pau nessa mas galera. tipo assim, eu tiro um pouco de chapéu do programa, porque a gente acha que, tipo assim, o programa tem problemas com racismo, mas em relação aos outros reality shows, o RuPaul's Drag Race está muito à frente, inclusive em questão de racismo, porque depois que houve uma polêmica racial, duas polêmicas raciais na 10ª temporada e no All Stars 3, desde então, a partir do All Stars 4 até os dias de hoje, todas as vencedoras foram negras, e uma foi, sendo que uma delas é negra indiana e um deles, na verdade, não é negra, mas ela é, tipo, indígena. Então, todas, tipo, sem exceção. Então, isso é bem legal, assim. E também falar que, da mesma forma que a Ludmilla, o fandom é tão tóxico que um dos jurados, foi o primeiro homem negro a ser jurado na série RuPaul Drag Race, depois da RuPaul, também teve que cancelar as redes sociais por conta de excesso de racismo. Eu acho que, nossa, Marcos, se eu pegar pra falar aqui de Drag Race com você, sério, já tá me vindo altas coisas na cabeça aqui, porque eu vou te falar, eu tenho a minha campeã favorita é a Bob, né, The Drag Queen, sempre foi, e depois que teve toda essa polêmica do programa ter muitos problemas racial, várias queens negras começaram a ganhar,
e o que os fãs justificam que isso é a cota do Black Lives Matter. Já depois do movimento, a RuPaul começou a dar isso para responder ao público. Isso desmerece total o talento daquelas participantes no reality. E isso é uma coisa que me deixa puto. Como se qualquer merecimento da Jada não fosse válido. Porque ela ganhou, e sabe, e assim, a gente pode perder a noite aqui falando sobre isso. Mas assim, Drica, eu acho que a gente esqueceu do melhor acontecimento dessa semana, porque o Fora da Caixa é um dos finalistas para ser o melhor podcast do ano do site do Mundo Negro. Isso mesmo! Esqueci. Obrigado. Eu Vota votei em nesse, você. Pode falar voto, E né? você votou uma vez? Pode, Pode Não votar seja mais? isso, Marcos, é Big Brother, cara. Ai, gente, Então fiquei tá, muito vou feliz, fazer fiquei mais. muito Aí, ó. surpresa e foi tudo graças aos ouvintes. A gente sabe que tem muitos podcasts incríveis aí, como do O Negro da Semana. Tem podcasts maravilhosos aí que não estão nessa lista. Mas a lista do site Mundo Negro foram votados pelos próprios ouvintes. Ou seja, eu fiquei muito feliz com os ouvintes Fora da Caixa que foram lá, compareceram, fizeram a gente conseguir ser notado e ser um dos podcasts mais citados. E agora votem no Fora da Caixa para que a gente ganhe como melhor podcast pelo site Mundo Preto. Vai ser uma incrível conquista pro Fora da Caixa no nosso primeiro ano. Mas é só a indicação fazer a Drica ficar com o coração quentinho. O que Nossa, senti eu pensei, bem. essa semana eu não assisto televisão, né? Mas essa semana eu tive a oportunidade de assistir um Jornal Nacional e eles fizeram uma homenagem ao Lewis Hamilton. Aí eu queria só comentar que esse ano foi, tipo, um ano muito foda do Lewis Hamilton. E eu só queria falar, tipo assim, o quanto que é importante um cara como ele tá na posição que ele tá tendo com o posicionamento que ele tá tendo, assim. Atletas têm esse exato, atletas têm um visual muito masculinizado, que uma pessoa com uma bicha preta como eu não consigo me identificar, sabe? Porque é uma masculinidade muito tóxica. E aí sempre é aquele rolê. Eu sou um homem antes de ser negro, sabe? Bem na linha masculinidade tóxica. E dessa vez o Lewis Hamilton apareceu como eu sou negro antes de ser homem, sabe? E eu achei muito legal, sei lá, virei fã dele. Eu não gosto de Fórmula 1, virei fã dele. Entendo nada, mas Pera aí, gente. Quem não é fã do Lewis Hamilton? ele se tornou Aquilo uma ali figura não é muito um homem, né, importante. gente? Aquilo é um deus. Eu aceito. Meu Deus. Ai, gente. Vamos lá pro de preto pra preto? Agora de preto pra preto, aquela parte do episódio que a gente traz pra você uma indicaçãozinha. Um filme, uma série, um livro, um vídeo no Instagram. Qualquer coisa que a gente acha interessante para vocês. E aí, eu posso começar ou você quer começar, Marcos? Como convidado? Pode começar. Ah, obrigado. Então, assim, já tô atrasado com essa indicação, mas como o último episódio foi do aniversário do Fora da Caixa e no anterior eu esqueci, eu esqueci de citar e indicar para as pessoas o filme do Emicida, né? Amarelo é Tudo Pra Ontem, que é um documentário, né, que tá na Netflix. É um documentário do rapper Emicida, cujo eu sou fã. Foi lançado recentemente na Netflix e agora em dezembro mesmo. E vocês assistiram? Não, ainda não. Mas vale a indicação para as pessoas, que é um documentário assim, pra você que gosta da Emicida, tá ali pros bastidores, tem a participação da Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho. E a outra indicação que eu trouxe é o filme da Viola Davis, né? A Voz Suprema do Blues, que também está disponível na Netflix. Vocês viram? Tá na minha lista, vou ver, porque o Chadwick Boseman tá ali nas últimas votações dele, né? Eu sou assim, gente. A Viola Davis, onde que ela tá, independente se o roteiro é ruim, o personagem é ruim, eu tô ali por ela, sabe? É sério, eu gosto muito da interpretação dela, mesmo que seja alguns personagens caricatos. Gente, eu gosto da Viola Davis. Então, assim, eu consigo separar muito a atriz da obra e isso é muito importante pra mim pra continuar acompanhando ela. É um filme incrível, né? E ela também tem uma escolha muito boa ela escolhe muito bem os projetos dela. Sim, o filme é uma adaptação de uma peça premiada que chama May Ray Black's Bottom, né? Que já chegou na Netflix esse filme. Tem a participação do Chadwick Boseman, né? Nosso eterno Pantera Negra aí, uma das últimas produções cinematográficas que o Chadwick fez. Então, vale só da participação deles, todo esse contexto aí, a gente já fica emocionado ali de ver ele atuando uma das últimas vezes. Só incrível ao lado da Viola Davis. E assim, é um filme incrível, porque a Viola Davis por si só é um espetáculo. A história do filme, ela interpreta uma cantora de blues em Chicago nos anos 20, sabe, ao longo do verão. Então, é espetacular, porque é uma Chicago negra. E vale muito a pena, porque esses filmes dos anos 20, quando a gente pensa
Nova York ou a Europa nos anos 20, geralmente são as mulheres brancas, as pessoas brancas, né, cantando Chicago, meio Frank Sinatra, essas coisas assim, né, Marcos? Meio cantando na chuva, Uhum. muito isso. Então, quando eu gosto de pensar onde estavam as pessoas negras em 1920, elas estão em Chicago cantando blues, sabe? Vale a pena assistir o filme. E você, Drica? Eu vou indicar um filme também, que é um filme dentro do tema que a gente discutiu, que é do Spike Lee, que é o A Gente Se Vê Ontem. Ah, É legal. muito legal. E é uma ficção científica, assim. São os meninos pretos jovens virando coquetéis, viagem no tempo. É bem, bem legal o filme. Pode falar, Marcos. É um filme muito legal, vale muito a pena. É muito legal mesmo. E você, Marcos? Então, eu vou trazer dentro do tema também um filme de fantasia e um filme de ficção científica, que eu acho que são bons para poder discutir alegorias de raça. O de fantasia eu já comentei com ele várias vezes, a penúltima vez que eu estive e mais essa vez, que é o Ben-Hur. Ele é um filme branco, sim, você vai ver muita coisa de branco, 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 até blackface tá tendo, tem problemas pra caramba, mas ele é o filme de fantasia que melhor discute a questão de raça, na minha opinião. Então, se você quiser ir pelo tema, raça, racismo e opressão, esse tipo de coisa, ele é uma excelente tomada e é um filme muito, muito, muito bonito, assim, sabe? Tipo, ele termina numa nota muito positiva, então vale a pena. Não é um filme sobre racismo que você fica angustiado, assim, sabe? E da ficção científica, o filme que eu acho de ficção científica que eu acho que melhor também discute raça, que eu acho um filme sensacional, chama Distrito 9, ele é de 2009. Ele até, na época que foi lançado, foi indicado ao Oscar de melhor filme e tudo. É muito massa, porque ele é um filme que, basicamente, ele usa a ficção científica como uma alegoria. Então, só contextualizando mais ou menos a história. Uma nave espacial, é um filme sul-africano, então, uma nave espacial pousa em cima de Joanesburgo e o pessoal fica intrigado sobre isso. Dentro dela tem mais de 1 milhão de alienígenas doentes e fracos e tudo, que os líderes morreram. Então é só tipo a classe operária. E aí a galera tem que saber lidar com eles, assim. E aí eles são uma alegoria para o apartheid, assim, sobre como os brancos enxergam os negros, né? E aí até o aspecto visual deles é meio que, tipo assim, nojento, porque é mais ou menos como os brancos enxergam os pretos. E você começa... Doideira. Exatamente, é muito legal, assim, porque ele começa... Eu já assisti, mas eu nunca tinha pensado nisso. Sim, eu demorei um tempo para poder associar. E o filme começa como se fosse um documentário da National Geographic Channel falando sobre isso, e aí de uma forma bem racista, tipo passivo-agressiva, assim. E aí, à medida que a trama avança, você começa a acompanhar o ponto de vista dos alienígenas, e aí o bicho pega, assim, de repente, tipo, tudo dá uma invertida, assim, sabe? É muito, muito, muito legal, assim, é um filme muito subestimado pelo cinema americano, mas vale a pena. É isso, Marcos. Obrigado aí pelas indicações e obrigado aí pela sua participação, né? Eu que agradeço. Ouvintes, é isso, a gente aqui, né? Mais um episódio Fora da Caixa. Marcos, deixa aí as suas redes sociais para as pessoas poderem te seguir, te conhecer um pouco mais do seu trabalho. Certo. Então, eu vou deixar, então, para quem quer me seguir pessoalmente, meu Instagram é marcosvfavorito, mas eu recomendo mais que me sigam nos meus projetos, que é a Biomi Arts, no meu Instagram, que é a Biomi_Arts, que vocês vão ver alguns meus quadros e alguns outros trabalhos que eu faço, assim, até o meu ponto de vista como artista negro, gay. E também siga a Horizontal Filmes no @horizontalfilmes, tudo junto. Eu tô atualizando um pouquinho mais, então tô postando mais alguns dos meus trabalhos cinematográficos, audiovisuais, e tem um novo projetinho chegando aí, então aguardem. Ansiosa. Ai, que incrível. Sigam o Marcos nas redes. Eu sou Wesley Faustino, @elfaustino nas redes sociais. Eu sou a Aida Oliveira. @goodgalder. E siga nossas redes do Fora da Caixa Cast, em todas. E até o próximo episódio, gente. Beijos pra vocês. Beijos, Marcos. Beijos, Drica. E um beijo. Tá todo Beijos, mundo bem. beijos. Até o Tchau. próximo. Mua.